Olá, meu nome é Beatriz e hoje vamos falar sobre o Guia do Ensino Híbrido, documento que foi lançado agora em abril de 2021, com várias sugestões para fortalecer a interação entre os professores e os estudantes durante o revezamento das aulas presenciais e o ensino remoto. O guia não é uma receita pronta, mas sim um caminho possível para que consigamos nos organizar neste momento. O guia apresenta 4 passos com sugestões de planejamento e organização do atendimento aos estudantes. E eu vou apresentar para vocês o primeiro passo, que é definir as habilidades que serão trabalhadas com todos os estudantes, estejam eles no presencial ou no remoto. Lembramos que desde o ano passado, o foco são as habilidades essenciais, as mesmas trabalhadas no Centro de Mídias. Caso você e a sua escola ainda não tenham se apropriado das habilidades essenciais, existe um documento chamado Matriz de Habilidades Essenciais, que possui as habilidades essenciais de todos os anos do ensino fundamental e do ensino médio. Muitos de vocês também podem ter utilizado ou podem acessar as habilidades essenciais através do site da EFAP, na aba Material de Apoio. Deixaremos o link tanto do documento quanto do site da EFAP aqui na descrição do vídeo. Aproveita e conta pra gente nos comentários. Você já conhecia esse documento? Já acessou o site da EFAP? Conta pra gente qual foi o caminho que você e a sua escola utilizaram para se apropriar das habilidades essenciais. Sabemos que as habilidades essenciais nada mais é do que a priorização de algumas habilidades do currículo da rede, o currículo paulista. E essa priorização surgiu a partir do contexto da pandemia e tem sido foco do trabalho pedagógico desde o ano passado. O segundo passo do guia começa com uma pergunta: como garantir a aprendizagem para todos os estudantes do período? Como diz Paulo Freire, ensinar é criar as condições para a produção ou a construção do conhecimento. Como criar essas condições agora? O guia sugere algumas formas de organização para achar uma resposta. Neste momento, em primeiro lugar, é preciso saber a condição de acesso dos estudantes às ferramentas e ambientes virtuais utilizados pela escola. Esta tabela, que acompanha o item 1 do passo 2, é uma sugestão para visualizar a situação de acesso à internet da turma. Com base nestas informações, podemos pensar em uma estratégia que não deixe nenhum estudante para trás. É importante que o professor, em seu planejamento, organize os grupos de estudantes de forma que todos tenham acesso às oportunidades de aprendizagem. É possível utilizar a mesma estratégia para todos os estudantes ou são necessárias abordagens distintas para diferentes grupos de estudantes? Outra sugestão do guia para o planejamento das atividades é a escuta dos estudantes, o que é uma maneira de aproveitar a experiência de tudo que a escola já desenvolveu até aqui. Nós podemos perguntar aos estudantes o que está funcionando bem e pode ser fortalecido, quais são os pontos mais desafiadores do processo, bem como sugestões para a melhoria dos processos de ensino e aprendizagem. O item 2 do passo 2 trata do planejamento das atividades a serem desenvolvidas com os estudantes. Há diferentes formas de organizar a relação entre o que é desenvolvido presencialmente e remotamente. Uma sugestão que algumas escolas têm utilizado é organizar os estudantes em trios, de modo que cada um dos membros pertence a grupos diferentes do revezamento de participação de atividades presenciais. Esse trio não se encontrará presencialmente, mas poderá usar ferramentas como o Centro de Mídias para se comunicar e trabalhar em equipe. Nessa organização, atividades são desenvolvidas e entregues ao professor pelo trio. Além disso, o trio inclui sempre um estudante que irá presencialmente à escola a cada semana, que tem o papel de levar as dúvidas dos colegas ao professor. Para compor este grupo, o professor irá olhar para a sua intencionalidade pedagógica. O guia traz também um modelo de organização da maneira como a turma está dividida, para colocar lado a lado o que cada parte da turma está vendo, está fazendo. O instrumento Estrutura para o Plano de Aula do Professor
foi elaborado para ser um meio de planejamento e sistematização do que será ofertado para cada grupo do revezamento. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o João Antônio, PCNP Conviva. A partir desse momento, vamos falar sobre o passo 3, dando sequência às instruções do Guia do Ensino Híbrido. Então, vamos dar algumas ideias de como organizar o cronograma de atividades do professor, que será destinado às atividades presenciais e remotas. Nesse momento, vamos dar algumas ideias de organização desse cronograma. A primeira ideia do cronograma é ter uma divisão da carga horária de cada professor, justamente para uma melhor condução das atividades presenciais e remotas. Já a segunda ideia está associada à divisão do atendimento entre os professores, ou seja, um grupo de professores fica responsável pelo atendimento presencial e o outro pelo atendimento remoto. A terceira ideia é a transmissão das aulas ao vivo, das aulas presenciais, para os alunos que estão no remoto. Também precisamos falar sobre a divisão da carga horária de cada professor, na condução das atividades presenciais e remotas. A gente sabe que o professor precisa interagir, desenvolver, organizar, tanto as atividades presenciais quanto as atividades remotas. E é algo bastante desafiador, né, gente? Pensando nisso, sugerimos que a equipe gestora faça alguns ajustes na organização do horário para atendimento dos estudantes. Tudo isso para que o professor tenha um tempo razoável para desenvolver cada atividade pensada e planejada por ele. Outro ponto que precisamos tocar nessa nossa orientação é sobre a divisão da carga horária de cada professor, tendo em vista as atividades presenciais e as atividades remotas. Por exemplo, um professor que desenvolve suas atividades nos turnos matutino e vespertino e ministra 30 aulas semanais. Nesse sentido, esse professor, por não ter comorbidade, já está atuando presencialmente, certo? Dessa forma, uma possibilidade de divisão para o caso desse professor é que a escola reorganize a grade horária. Gente, precisamos também destacar mais alguns pontos, ou seja, a divisão da carga horária de cada professor para conduzir as atividades presenciais e as remotas. O período de tempo em que os estudantes normalmente teriam aulas presenciais, mas que os professores estão se dedicando uma parcela de carga horária para o atendimento dos estudantes remotamente, esse estudante deverá dedicar-se à realização de atividades remotas. A gente sabe que existem muitas dificuldades por parte de muitos estudantes, não é? Daí, os equipamentos da escola podem ser utilizados, tudo bem? Claro, sempre tomando todos os cuidados para que não haja aglomerações. Outra ideia interessante para essa divisão dos professores que ficam no remoto ou presencial é que o atendimento remoto pode ser feito pelos professores do grupo de risco. Claro, tudo isso muito bem dialogado com a equipe escolar. E para fechar, atualmente o Centro de Mídias dá uma possibilidade de cada professor realizar as atividades ao vivo para os estudantes que estiverem no remoto. Espero que tenham gostado das ideias, mas a gente sabe que vocês têm muitas ideias. E para maiores detalhes, vocês podem consultar o Guia de Ensino Híbrido que foi enviado para as escolas. Oi gente, eu sou a Rose e vamos falar agora do passo 4. O passo 4 é alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias. Bom, de acordo com a SEDUC, a Matriz das Habilidades Essenciais é o documento que norteia todas as políticas da rede e as ações pedagógicas da escola, certo? Então, as aulas do Centro de Mídias são construídas em cima delas. Para cada ano e série, o Centro de Mídias tem uma programação de 3 aulas diariamente.
Elas são transmitidas ao vivo no aplicativo e na TV. A programação completa dessas aulas, com dias, horários, disciplinas, dias da semana e habilidades abordadas, serão disponibilizadas antecipadamente e ficarão disponíveis no repositório do Centro de Mídias, para os professores consultarem e prepararem suas aulas presenciais ou roteiros de estudos. É muito importante usar os materiais de apoio, como Currículo em Ação, Aprender Sempre ou São Paulo Faz Escola. Eles dão o suporte dessas aulas. Veja, neste ensino híbrido é fundamental o professor orientar seu estudante para acompanhar essas aulas, pois elas se articulam com as demais que ele terá na escola. Se algum estudante perdeu alguma aula, ele poderá assistir aos reprises, acessando a programação do Centro de Mídias. Para cada aula, o estudante recebe uma atividade para fazer. Essa atividade é uma pergunta de múltipla escolha. Ao final do bimestre, a resolução dessas atividades deve ser considerada como a frequência do estudante. Mas não se preocupe, se ele perdeu alguma, é possível acessar a plataforma depois para realizá-la. Mas e os estudantes que não possuem recursos digitais? Bom, neste caso, eles podem acessar na escola, nas aulas presenciais, ou essas atividades podem ser impressas e ele pode resolver em casa. Nas aulas presenciais ou remotas, os professores podem corrigir coletivamente essas atividades e apresentar devolutivas aos seus estudantes. Outra possibilidade para o professor nas aulas presenciais é a exploração do menu de conteúdos integrados. O menu de conteúdos integrados são pedaços ou pílulas de aulas com vídeos curtos para a realização de aulas presenciais mediadas por tecnologia. Seus conteúdos podem ser utilizados de várias formas, tanto remota quanto presencial, e foram criadas para dar suporte ao professor. Bem, professor, esperamos ter ajudado você a organizar melhor esta sua nova fase. Boa sorte e boas aulas!